Oi, pessoal! É um prazer receber vocês aqui mais uma vez no meu canal e para uma aula agora sobre substâncias puras, misturas e combinações. Então hoje a gente mudou um pouquinho aqui o cenário porque a gente vai precisar usar essa bancada, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos à aula de hoje. Posso continuar? Não vai passar aquela coisinha, né? Então, gente, ó, eu trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês, né? Nós vamos diferenciar hoje a substância pura de uma mistura e de uma combinação, certo? Então, a substância pura é aquela substância que não foi misturada com nada. Aí você pode me dizer assim, né? Estou aqui com um copo de água. A água é uma substância pura? Depende. Se eu for considerar a água produto daquela ligação química que vocês aprenderam, apenas com moléculas de H2O, ela é uma substância pura, sim. Assim como todas as outras ligações que nós fizemos, né? Aquelas substâncias, aquelas fórmulas, né, moleculares das substâncias, se a substância só tiver aquilo, é uma substância pura. Mas, se tiver misturada com alguma coisa, aí já não é mais pura, certo? Então, no caso da água, quando a gente fala em água, a gente está falando principalmente a água que a gente tem na torneira da nossa casa, né? Vocês sabem que a água tem cloro misturada nela, né? Tem outras coisas misturadas, embora ao olhar assim, ó, parece que tá pura, né? Mas, na verdade, tem sais misturados. Até a água do mar e a água doce, a gente sabe que a diferença entre elas é a quantidade de quê? De sais que tem em uma e na outra. Então, a água do mar, salgada, porque a quantidade de sais é muito maior do que a água doce, que contém uma quantidade menor de sais. Então, a gente considera a água mineral, por exemplo, né, como não mais substância pura, mais uma mistura. Isso eu acho interessante vocês gravarem aí, porque a água, então, só H2O é substância pura. Do contrário, não é substância pura, certo? Bom, mas então vamos pensar numa mistura, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal na água, certo? Agora vocês estão vendo eu colocar, ok? Agora, eu posso dizer que nós fizemos aqui uma mistura, certo? Água com sal. Embora você não está vendo, né? Talvez se você pegar um copo de água normal e um copo com água com sal, como eu coloquei aqui, você não vai perceber a diferença. Mas eu fiz uma mistura aqui, né? Duas substâncias misturadas aqui. Agora, e uma combinação? Então, a gente já falou de substância pura, de uma mistura e uma combinação. Bom, a combinação, a grande diferença de uma mistura para uma combinação é que na mistura, veja só, eu coloquei água com sal. O que formou? Água com sal, certo? Nada mais do que isso. Agora, na combinação, ocorre, então, como o próprio nome já diz, uma combinação entre essas substâncias. E vai formar uma terceira substância, talvez, né? Então, assim, toda combinação ocorre reação química. E é isso que a gente vai ver agora. Olha só, vou pegar aqui este potinho e eu vou colocar, primeiramente, nós vamos quebrar um ovinho aqui, tá? Só que não vamos usar o ovo ainda. Nós só vamos usar a casca do ovo por enquanto, tá? Então, eu vou reservar o ovo aqui e a gente vai colocar aqui dentro. O certo seria a gente dar uma lavadinha. Eu vou dar uma lavadinha na casca e já volto. Peraí. Então, olha só. Agora sim, lavei a casca do ovo, dei uma secadinha nela e vou fazer isso aqui, ó. Vou quebrar em pedacinhos e colocar dentro do potinho. Se você quiser fazer na tua casa também, é muito simples, dá para você fazer, tá? Assim que você picou o ovo,
Agora, a gente vai colocar ácido acético, o vinagre. Vou colocar um pouco do vinagre e tampar o vidro. Agora nós vamos esperar só um pouquinho para vocês observarem o que vai acontecer aqui, tá? Então nós colocamos vinagre, ácido acético e a casca do ovo, tá? Que contém carbonato de cálcio. Então, olha, nós estamos utilizando o carbonato de cálcio e ácido acético. Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha lá. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Conseguem enxergar as casquinhas do ovo, os pedacinhos de casca, estão subindo e descendo. E parece que tem umas bolinhas também dentro do pote, não é isso? Vocês conseguem imaginar o que é essas bolinhas saindo? Nós colocamos algum gás? Não, né? Nós só colocamos essas duas coisas, casca de ovo e vinagre. E por que está aparecendo umas bolinhas? Na verdade, essas bolinhas que vocês estão vendo é um gás, sim. É o gás carbônico produzido aí nesta reação química. Na verdade, reagiu a casca do ovo, que contém carbonato de cálcio, com o ácido acético, o vinagre, e produziu uma terceira substância aí, que é o gás carbônico. E por isso que você está vendo, então, essas bolinhas. Se a gente deixar fechadinho do jeito que está durante algumas horas, vai produzir, né, bem mais gás carbônico aí até terminar a reação química e esse gás vai preencher todo esse potinho e é capaz de, quando a gente abrir o pote, a gente tem aquela sensação, sabe quando você abre o refrigerante que faz aquele barulhinho do gás saindo, né? Você ter essa mesma sensação, porque foi produzido então um gás que não tinha antes. Isso é uma reação química, uma combinação. Muito bem. Então, como a gente já viu a diferença entre substância pura, uma mistura e uma combinação, agora nós vamos ver os tipos de misturas que podem acontecer. Então, na mistura, como a gente já falou, não ocorre reação química, certo? Só na combinação. Mas que tipos de mistura a gente pode ter? Muito bem, podemos ter uma mistura que a gente chama de mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Então vamos supor, né? Eu vou até pegar de novo aqui, ó, esse copo. Esse copo é aquele que eu já tinha colocado sal, certo? Se eu colocar, olha lá, vou colocar mais um pouquinho de sal. O que vocês percebem aqui? Eu misturei as duas substâncias, né? A água com o sal. E eu consigo identificar as partes que eu coloquei? Eu consigo separar aqui, conseguir enxergar o sal? Não. Por que não? Porque o sal se dissolveu a água, né? Formando então uma substância homogênea. Diferentemente, se eu colocar, ó, vamos ver agora aqui, ó, a água. Se eu colocar óleo, vamos ver o que acontece. Olha só, a água com o óleo se depositando aí na parte de cima, certo? Mesmo colocando então água e óleo, eu ainda consigo identificar as partes que eu misturei, que foi a água e o óleo. Então, nesse caso, eu considero uma mistura heterogênea, porque eu identifico, olha, as partes que eu misturei. Aqui, neste caso, não identifico mais as partes que misturei. Vamos a um outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, eu coloquei para vocês, arroz e feijão. Olha, arroz e feijão misturados. Eu consigo identificar as partes que eu misturei? Consigo, eu enxergo o arroz e enxergo o feijão misturados aqui. Então, essa é uma mistura heterogênea, ok? Olha essa daqui. Eu deixei reservado o ovo do experimento anterior. Vocês estão enxergando o ovo aqui. Muito bem. E se eu colocar um pouquinho de leite, certo? Vou dar uma mexidinha. Olha só.
Neste caso aqui, misturei a água não, o leite com o ovo. Dá para eu identificar que tem ovo aqui dentro agora, né? Embora a cor tenha ficado mais amarelinha, né? Na verdade, eu misturei e formou uma mistura de que tipo? Uma mistura homogênea. Eu não consigo mais identificar as partes. O mesmo acontece quando a gente faz bolo, sabe? Você coloca o ovo, coloca a farinha, coloca o leite. Dá para você enxergar o ovo depois de tudo mexido? Não identifica mais. Por quê? Porque formou uma mistura homogênea, certo? Então, homogênea quando eu não consigo mais identificar as partes. Por último aqui, olha, eu peguei um pouquinho de ração, ração dos meus cachorros, né? Essa daqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Olha só a ração. Identifico algumas partinhas, olha, uma amarelinha, outra mais vermelhinha, outra marronzinha, certo? Então, na verdade, a ração é uma mistura de que tipo? Heterogênea, porque eu consigo identificar as partes que eu misturei. Ok? Ficou claro para vocês? Muito bem, então vamos agora entender um pouquinho dentro dessas misturas, né? Então, homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, elas ainda podem ser classificadas como soluções diluídas, soluções concentradas e soluções saturadas. Vamos entender isso melhor então. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então vamos lá, entendendo então o que são essas soluções, certo? Você já deve ter ouvido falar de solução diluída, concentrada. Várias vezes quando a gente vai tomar medicamentos, por exemplo, né? O médico fala assim, olha, para tomar uma solução diluída desse remédio. E às vezes, né, a gente não sabe o que se trata. Então, todas as misturas homogêneas, elas podem também ser chamadas de soluções. Veja só, se eu tenho um copo d'água, tá? Vou dar um exemplo do copo com água e o sal, é o que nós vamos usar como exemplo. Por quê? Porque assim, nas soluções, para você entender melhor, as soluções elas precisam de um solvente e de um soluto. O que é isso? O solvente é aquilo que dissolve a outra substância. E o soluto é aquilo que é dissolvido. Então, por exemplo, a água ela é considerada o solvente universal, porque muitas substâncias são dissolvidas em água. Só que não é o único solvente, tá? Então, existe também, por exemplo, o detergente. O detergente, ele é um solvente de gordura, né? Na hora que a gente vai lavar a louça, tal, usa o detergente para dissolver a gordura dos talheres, dos pratos que a gente está lavando. Um outro exemplo também é no caso de tinta. Quando a gente usa, por exemplo, tinta guache, a tinta guache ela é solúvel em água. Então você pinta tal, usa no pincel um copinho de água lá para dissolver a tinta que ficou no pincel. Já no caso de tintas, por exemplo, de parede, né, já não dá para você dissolver só com água. Você precisa de um outro produto para dissolver, né, um outro tipo de solvente para dissolver aquela tinta. Acetona, por exemplo, acetona é um outro solvente que dissolve o quê? O esmalte, né, que a gente utiliza para pintar a unha, certo? Então, vou usar como exemplo a água como solvente, tá? E como soluto, nós vamos usar o sal, certo? Então, o sal, uma substância que se dissolve em água. Então, veja, se eu colocar num copo com água uma quantidade pequena de soluto, eu tenho aqui uma solução diluída. Eu tenho bastante água e uma quantidade pequena de soluto. Agora vamos fazer aqui uma solução concentrada. Veja, para eu saber que é uma solução concentrada, eu tenho que colocar, em relação à quantidade de solvente que eu coloquei, eu vou usar agora, vou colocar tudo isso aqui de sal, 1, 2, 3, 4 colheres de sal. Tá? Então eu usei uma quantidade grande de soluto, tá? Em relação à quantidade de solvente que tem. Tenho aqui então uma solução concentrada de água com sal, ok?
Agora, a solução saturada. Solução saturada, você até pode fazer aí na sua casa, como teste, né? Se você pegar bastante soluto, então quer dizer, bastante sal, e você colocar só um pouquinho de água, então você na verdade vai só dar uma molhadinha no sal, e você deixar isso de um dia para o outro, você vai perceber que no dia seguinte vai estar assim, olha, o sal vai estar praticamente petrificado, né? Criou pedrinhas de sal. Por quê? Porque você usou muito soluto e uma quantidade muito pequena de solvente, a ponto de se precipitar. Isso é uma solução saturada, certo? É isso, pessoal, que eu tinha hoje para compartilhar aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O que vocês não entenderam, voltem o vídeo, dá mais uma recapitulada, certo? E anotem, pega o caderno, anota as coisas que foram faladas na aula de hoje, para na hora dos exercícios vocês conseguirem fazer, tá bom? É isso aí, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!